toda eternidade. Um caso de amor, infinito amor, se estenderá por toda eternidade. Precioso tu és para mim. Cante comigo, vamos juntos assim. Precioso tu és para mim. Precioso tu és para mim. Mais uma vez. Precioso tu és para mim. Tu és precioso, precioso para mim. Tu és Jesus, que sustenta minha vida, que sustenta o meu coração. Sim, tu és precioso, tu és para mim. Precioso tu és para mim. Precioso tu és para mim. Jesus, precioso tu és. É você que sustenta a minha vida. É você que sustenta a minha família. É você, é você, é você que une. É você que transforma. Jesus, nós nos rendemos, nós nos sujeitamos ao seu amor, ao seu perdão, à sua misericórdia que me transforma. O seu amor, o seu perdão, a sua misericórdia se renova a cada manhã. O seu amor, o seu perdão, a sua misericórdia que se renova a cada manhã. Cante comigo assim. O seu amor, o seu perdão, a sua misericórdia que se renova a cada manhã. Mais uma vez, vamos juntos. O seu amor, o seu perdão, a sua misericórdia que se renova a cada manhã. O seu amor, o seu perdão, a sua misericórdia que se renova a cada manhã. Precioso tu és para mim, para minha esposa, para minha casa, para meus filhos, minhas filhas. É você, Jesus. Se não fosse por você, nós não chegaríamos até aqui. Se não fosse pelo seu poder, se não fosse pelo seu amor, pelo seu perdão, pela sua misericórdia, o seu amor, o seu perdão, a sua misericórdia que se renova a cada manhã. O seu amor, o seu perdão, a sua misericórdia que se renova a cada manhã. Cante comigo. O seu amor,
Sua misericórdia que se renova a cada manhã, a cada manhã, uma nova chance, a cada manhã. Pai, nós oramos pelas famílias dessa igreja. Oramos por cada casamento que foi consagrado no altar, cada pacto que foi feito com sangue, cada compromisso selado entre duas pessoas que disseram sim umas para as outras e para o Senhor. Pai, nós oramos pela vida do Anderson e da Andréia. Nós abençoamos eles, Pai. Nós te agradecemos pela vida deles, que o Senhor possa usá-los, Pai, para trazer instrução, conforto, palavras de sabedoria para os nossos corações nessa tarde, Pai. Estamos aqui porque a Tua palavra diz que o Seu reino é composto de famílias, de muitos filhos parecidos com Jesus. Desde já, Pai, nos ensine a amar como o Senhor nos amou, a perdoar como o Senhor nos perdoou. Nos ensine, Pai, a viver a cada dia o Seu amor, o Seu perdão, Sua misericórdia que se renova cada manhã, o Seu amor, o Seu perdão, a Sua misericórdia que se renova cada manhã. Som. Baixo. Som. Ei, ei. Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? E aí? Bom?
Que bom poder estar aqui com vocês, poder rever amigos de longa data, poder também encontrar irmãos também que nós estamos conhecendo nesta vinda para cá. Todos são bem-vindos. Estamos felizes por poder ter esse encontro, poder conversar um pouquinho sobre casamento, família. E, na verdade, a proposta é a gente compartilhar, né, algumas vivências, compartilhar aí alguns princípios, ter uma experiência aí de troca juntos para que, de alguma maneira, todos possamos ser edificados, né? Sair daqui com nossa compreensão, nosso entendimento ampliado, de alguma maneira, sobre casamento, família, relacionamento, né? Sejam bem-vindos, né? Quer falar? Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Andréia, esposa do Anderson. É só ratificar tudo que ele falou e muito prazer para quem eu ainda não conhecia, muito bom rever os antigos aí que a gente de caminhada, né? E vai ser muito bom esse tempo que a gente vai poder dividir um pouquinho com vocês algumas coisas que temos aprendido ao longo do caminho de 25 anos de casado, né? E 30 de relacionamento. Então, a gente vai conversar um pouco e dividir aquilo que o Pai tem compartilhado com a gente aí ao longo do ministério também. Já deu o primeiro ato falho, né? Você viu, né? Já quer retificar já. A ideia era confirmar. A mente queria ratificar, validar, mas lá dentro ela queria já corrigir. Entendeu? É que a gente está na vida de vocês para a gente sempre corrigir algumas coisas, entendeu? Deus deu a gente para só, entendeu? Beleza. Gente, queria começar a partir de um texto bíblico muito interessante, né? Porque quando a gente quer falar sobre esse assunto, a nossa fonte de inspiração, de compreensão sobre isso sempre vai ser nossa visão cristã, né? E a visão cristã ela vai ter como parâmetro sempre Cristo, né? E eu queria ler com vocês aqui um texto que está em Mateus capítulo 19, que diz assim: alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova. Os fariseus eram religiosos, puritanos, moralistas, separatistas, né, que em nome da pureza religiosa se separavam das pessoas comuns, como se o problema da sociedade fosse o outro e nunca eu, né? Então essa era a ideia, por isso que eles estavam colocando Jesus à prova, questionando Jesus a respeito da lei. E perguntaram: é permitido ao homem divorciar-se da sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher e disse: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne? Assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não separe. Ninguém separe. Perguntaram eles: então por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Respondeu-lhe Jesus: Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza do coração de vocês, mas não foi assim desde o princípio. Algumas coisas que nos chamam a atenção aqui. Primeiro, porque nós vamos perceber que essa demanda da relação conjugal é uma demanda antiga. Esses dilemas e essas crises da relação conjugal, ela sempre esteve presente na vida social, independente da sua época. E o que me chama a atenção e que eu quero trazer como ponto de partida aqui é a partir de que perspectiva nós vamos tentar ver essas demandas e tentar atender essas demandas. Você pode ver uma situação a partir de uma perspectiva centrada no seu problema, ou você pode tentar olhar para essa demanda a partir de uma perspectiva que vai te levar a ver a situação a partir da ideia original de Deus. Então, eles trouxeram um problema que eles estavam enfrentando naquele momento. Estamos juntos? Então, nós enfrentamos situações no momento em que estamos vivendo. No hoje, no aqui, no agora de cada um de nós.
e estamos enfrentando situações, temos dilemas, temos crises, temos questões em aberto, questões a serem resolvidas. Então, existe o aqui e o agora de cada um de nós. E eles vieram e trouxeram uma demanda do aqui e do agora para Jesus. E Jesus, ele faz o que a gente chama de extroversão. Tem o extrovertido e introvertido. O introvertido é aquele que empreende a sua energia para dentro, né? O extrovertido é aquele que empreende a sua energia para fora. E é interessante que Jesus, ele sempre vai nos chamar para fora de nós mesmos. O homem, ele tem uma tendência a se fechar para dentro de si mesmo. E Jesus sempre vai nos chamar para fora de nós mesmos, para que, fora de nós mesmos, tenhamos uma visão mais ampla do cenário, da problemática. Você já ouviu aquele posicionamento que você tem que, às vezes, olhar de fora para ver de uma maneira diferente? Porque se você olha de dentro, você tem uma visão, se você olha de fora, você tem outra. Então, ele vai nos chamar para fora do que nós vamos chamar aqui de o meu momento presente. MMP, meu momento presente. Então, nós temos demandas que trazemos para Deus que estão no nosso momento presente. Jesus, ele vem e nos chama para fora desse lugar, como se fosse o olho do furacão, esse momento conturbado, agitado, em que a nossa percepção ela é muito limitada, e nos volta para um lugar que nós vamos chamar de o princípio de todas as coisas. Então, quando eles trazem uma demanda muito atual e muito presente, Jesus responde a pergunta com outra pergunta. O que é que está escrito no princípio? O que Deus disse no princípio? Então, a resposta para o que nós estamos vivendo no momento presente está na ideia original de Deus. Está no princípio de tudo, quando Deus estabeleceu uma ideia original, uma ordem original, um princípio de todas as coisas. Então, quando nós pensamos família, casamento, vida em comunidade, sociedade, seja qual for a vocação, seja qual for o assunto, se você for pensar qualquer assunto a partir do seu momento presente, a sua visão já é reducionista. É você ver o mundo a partir de si mesmo. E você, comparado com o mundo, é muito pequeno. É como se você estivesse diante de uma tela de computador e você minimizasse. Sabe quando você minimiza a tela? Uma tela grande se transforma num ícone pequeno. Então, isso é um reducionismo. É uma visão limitada de mundo, é uma visão limitada da realidade, porque eu estou vendo o mundo a partir de mim mesmo, a partir da minha perspectiva pessoal, a partir da minha dor, a partir do meu sentimento, a partir do meu momento. E o meu momento é muito pequeno comparado com todo o propósito que Deus tem para a família. Por isso que a primeira coisa que a gente queria é pensar casamento e família a partir do que nós chamamos de uma perspectiva teológica, uma mente teológica. Qual é a ideia original de Deus? Quando eles trazem a problemática, Jesus responde: o que Deus disse no princípio? O que Deus fala sobre isso? Como que Deus pensa isso? Estão entendendo? Então, muitas vezes, nós temos resoluções pessoais, chegamos em conclusões pessoais, e muitas vezes procuramos Jesus para que Jesus valide aquilo que já decidimos, que Jesus valide as resoluções que já chegamos. E toda resolução que eu chego, eu busco validação, porque eu não quero perder a razão, eu quero ter a razão para a minha resolução. Estão entendendo? Ninguém chega de uma conclusão e eu decidi algo, e não importa se eu estou certo ou sou errado. De alguma maneira, você sempre vai procurar validação para a sua resolução. E eles chegaram diante de Jesus com uma resolução. E Jesus diz: essa resolução não bate com a ideia original de Deus. Vocês chegaram nessa resolução por causa da dureza do coração. O que é a dureza do coração? É quando você se fecha para ouvir uma outra ideia diferente da sua. É quando você não está aberto para ouvir uma perspectiva além da sua. Então, se nós vamos falar sobre casamento e família, não estamos falando aqui de validar resoluções individuais, mas de juntos tentarmos encontrar uma perspectiva que vá além da minha perspectiva pessoal. Tem uma história que eu acho muito legal, que é quando Josué tem uma experiência com um angelical, em que o anjo do Senhor aparece para ele. E aí o anjo
aparece no momento que ele está em guerra, no momento que ele está em conflito. E aí ele pergunta para o anjo: você é dos nossos ou dos nossos inimigos? Ou seja, você está do meu lado ou você está do lado deles? Estão entendendo? A pior coisa que tem quando a gente vai fazer um bate-papo aqui entre casais é quando um começa a cutucar o outro. Porque dá a impressão que quem está falando está do seu lado, contra o outro. Sacou? Então já estou dando um aviso para você não fazer isso. Por quê? Porque Deus não está do seu lado. Por que Deus não está do teu lado? Porque Ele tem um lado dele. Quando Josué pergunta se é dos nossos ou dos nossos inimigos, ele fala: eu sou pelo Senhor. Então nós não estamos aqui para tentar dizer quem é o que está certo, quem é o que está errado, mas entender qual é a ideia original de Deus para isso. Porque aí quando os dois se rendem, os dois se encontram. Se encontram em quê? Se encontram em um lugar fora do indivíduo, em Cristo. João Batista, ele tinha uma mensagem muito forte de reconciliação. E a mensagem é que o coração dos homens se voltem a Deus, que o coração dos pais se volte aos filhos e dos filhos aos pais. Ele fala, para que os familiares, para que dentro da família haja uma reconexão, primeiro, o coração de todos tem que se reconectar com Deus. Porque se eu não me volto para Deus e tento me voltar ao outro sem antes estar em Deus, é só lavar roupa suja. É só um ficar tentando provar para o outro que tem a razão. É só um tentando provar para o outro que o outro está certo ou que o outro está errado. Ou seja, não, nunca você vai se esforçar para provar que o outro está certo. Isso não existe, né? Principalmente dentro do casamento. Então, assim, você sempre vai entrar nesse conflito de lavar roupa suja, né? Isso suga a energia dos dois, de quem está ouvindo, de quem está participando, de quem está tentando ajudar, porque antes, para que nós possamos nos encontrar, ambos precisam primeiro estar em Deus. O coração dos homens se volta em Deus, pais e filhos se encontram. Se eu estou em Deus, você está em Deus nos encontramos. Estão entendendo? É como se você tivesse um copo de água e pingasse óleo. Água e óleo não se misturam. Você vai precisar de um fator catalisador para fazer com que o óleo e a água se misturam. É Deus que faz com que aquilo que é imisturável se misture. Aquilo que é totalmente diferente encontre sentido em se completar. É Deus que vai fazer com que a mágica aconteça. Por isso que a gente tem que sair desse lugar da minha perspectiva pessoal para entender o que Deus disse no princípio. Porque o que Deus disse no princípio pode ser diferente da conclusão que eu cheguei aqui agora, movido pela minha dor, pela minha frustração, pela minha expectativa não correspondida. Então, Jesus está dizendo, olha, eu preciso que vocês mudem a perspectiva de vocês. O que é a perspectiva? Ponto de vista. O que é o ponto de vista? É o lugar de onde eu vejo. Então, se eu estou aqui nesse lugar agora, eu tenho um ponto de vista. Estamos juntos? Nós falamos em cosmovisão dos 3 P's da cosmovisão. Então, eu tenho um ponto de vista, um lugar de onde eu vejo. O lugar de onde eu estou vendo faz com que agora eu comece a ler e interpretar o que eu estou vendo. E a partir da leitura, da compreensão do que eu estou vendo, eu vou agir. Então, a maneira como eu me comporto é resultado da leitura que eu faço a partir do ponto de vista que eu tenho. Então, eu estou sentado aqui agora, eu tenho um ponto de vista. Estou numa mesinha com microfone, ou seja, o conceito, a ideia é, eu acho que eu tenho que falar alguma coisa. Estão entendendo? Se eu vou lá para o lugar onde o Gil está, eu mudo o meu ponto de vista. Eu estou aqui sentado, tem um monte de gente na minha frente, de frente para alguém que está com o microfone sentado falando. Então, acho que é a hora de eu ouvir. Percebe? A forma como eu vou me comportar é resultado da leitura que eu fiz, que é resultado do ponto de vista que eu tenho. Então, dependendo do lugar que você está, você vai fazer uma leitura. Por isso que é muito complicado você entrar no embate com o outro sem antes perguntar para o outro a partir de que lugar ele está vendo. Porque se o outro está falando o mesmo assunto que você, mas não está vendo a partir do mesmo ponto de vista, vocês não estão falando a mesma coisa. E aí se torna puro desencontro. Estão entendendo? Isso implica fé, implica relação, implica vocação, política, qualquer área. Se vocês estão falando o mesmo assunto, mas são de pontos de vista totalmente diferentes, primeiro você precisa entender o ponto de vista dele, a leitura dele, que justifica a maneira como ele se comporta, para que depois você possa, então, se posicionar. Então, o que Jesus estava dizendo aqui? Eu preciso que vocês mudem o ponto de vista de vocês.
Porque o lugar de onde vocês estão vendo chegou vocês a uma conclusão de que a separação precisa ser legitimada. Então eles estavam perguntando a Jesus por que isso foi validado. Quando Jesus falou, o que Deus disse no princípio? Eles falaram, mas Moisés validou isso. E ele diz, mas por que Moisés validou isso? Validou isso porque vocês não quiseram ouvir o que Deus disse no princípio. Estamos juntos? Deus nunca mudou o que ele pensa sobre o casamento, sobre a família. O problema é que quando nós nos fechamos para ouvir o que ele disse sobre a relação, nós vamos chegando às nossas próprias resoluções e vamos procurar Jesus para Jesus validar o que nós decidimos. Mas ele sempre vai nos lembrar do que Deus disse. Isso faz sentido? E aí nós temos dois caminhos. Nós temos um trabalho lá em Sorocaba com singles, né? Que são mais 35, né? Mais 30. Que são homens e mulheres que estão chegando da igreja depois de uma experiência muito drástica e desastrosa de casamento, ou de viuvez, ou de luto, ou de experiências traumáticas com relação à tentativa de uma constituição familiar. E é muito interessante, por quê? Porque isso hoje é muito comum, e nós, como igreja, precisamos nos preparar para poder abraçar essa demanda dos nossos grandes centros urbanos, né? Pessoas que estão vindo já com o histórico como da mulher samaritana, de várias famílias, de várias tentativas de constituir uma família frustradas, e aí ressignificar casamento, ressignificar constituição familiar. Então a gente vai ter que pegar esses irmãos e dizer, agora você precisa mudar o seu ponto de vista. Você precisa de uma nova perspectiva sobre família. Você precisa de uma nova perspectiva sobre casamento. Sobre o quê? Não sobre a sua dor, mas sobre a ideia de Deus, sobre a proposta de Deus. Estamos juntos? Então, a primeira coisa é, quando nós estamos falando sobre casamento, você tem dois caminhos. Presta atenção que isso aqui é sério. Se eu topo voltar para o princípio, e ouvir o que Deus disse sobre casamento, nós vamos perceber que Deus está certo e nós estamos equivocados. Estão entendendo? Se nós nos negamos a ouvir o que Deus disse no princípio, eu vou argumentar contra Deus, dizendo que Moisés validou que o que eu estou fazendo errado é certo. Se você volta para o princípio para ouvir a ideia de Deus, isso gera em nós quebrantamento. Se eu vou me agarrar em Moisés, isso vai gerar em mim argumento. Então, nós temos dois caminhos. Ou eu entro por um caminho de quebrantamento. O que é quebrantamento? Eu abro mão dos meus argumentos para tentar perceber a ideia de Deus e como que eu posso me reconectar com o outro. Estão entendendo? Esse é um caminho. Não tem como você se reconectar com o outro e viver uma relação mais profunda com o outro sem quebrantamento. O que é quebrantamento? É quando você abre mão das defesas. Quando você se desarma e levanta a bandeira branca na relação. Um outro caminho é o caminho do fariseu. O caminho daquele que tem uma resolução, que tem uma ideia e não abre mão da sua ideia. E ele fala, mas Moisés disse que pode. Mas você se agarrar em Moisés para justificar uma decisão contra Jesus é um tiro no pé. É uma autocondenação. Por quê? Porque Moisés escreveu a lei na pedra justamente para dizer que ela já não está mais no nosso coração. Quando você se agarra em Moisés para argumentar a sua posição contra a ideia de Deus e contra o outro, você está dizendo que o que Deus disse não está no meu coração. E se o que Deus disse não está no meu coração, está na pedra para mostrar que não está no meu coração. E se não está no meu coração, a lei de Moisés não tem como propósito nos salvar, mas nos condenar. E se você fala, eu me agarro em Moisés para justificar minha decisão, você está dizendo, eu sou condenado. Estamos juntos? Ou um caminho de quebrantamento para a salvação da sua vida e do seu casamento, ou um caminho de argumentação, de argumentar se agarrando em Moisés, que vai condenar você e o seu casamento. É uma escolha. Não estou falando o que é o certo e o que é errado. É uma escolha. Escolhas têm consequências. Estão entendendo? Você pode ir pelo caminho de Abraão, ou você pode ir pelo caminho de Ló. Não é? Abraão tinha uma palavra, se agarrou no que Deus disse
Ló foi guiado pelo seu ponto de vista, pelo que parecia melhor para ele, e não para viver uma promessa de Deus. Você está no seu casamento buscando cumprir promessas de Deus ou perseguir a sua própria ideia, ou seu próprio sonho, ou seu próprio pensamento? Qual a consequência? A consequência é que Abraão tem uma geração, Abraão, Isaac, Jacó, e todos nós aqui hoje somos abençoados em Jesus por causa da fé de Abraão. E Ló acabou. Ló perdeu a sua família, perdeu seus filhos, perdeu a sua esposa. Por quê? Porque se guiou pela sua própria ideia. Ele começou a argumentar, ele começou a defender a sua visão. Estão entendendo? É preto no branco, não é emoção, é decisão. Religião não é o quanto você se emociona, mas religião fala do quanto você se posiciona, né? A fé, ela fala de posicionamento. E não se posicionar já é uma posição. Então, primeiro ponto, precisamos de uma nova perspectiva. Segundo ponto, se eu não buscar uma nova perspectiva, já é um momento de definição. Eu ou me agarro em Moisés ou me agarro em Deus, em Jesus. A ideia original de Deus, ou argumentar a minha decisão. Ou eu vou me agarrar no que Deus disse sobre família, ou eu vou me agarrar no meu argumento sobre família. Quebrantamento ou argumento. Meu conselho é abrirmos mão dos nossos argumentos e encontrarmos um caminho de quebrantamento para voltarmos à ideia original de Deus sobre casamento e família e sermos abençoados e abençoarmos até 1000 gerações. Que tipo de legado queremos deixar? Vai ser o reflexo do tipo de decisão que você vai tomar. Então, isso fala do primeiro momento aqui, em que ele fala o que está escrito no princípio. E quando a gente volta para o princípio, o que a gente vai encontrar no princípio? Deus. E o que é Deus? Deus é relação. Deus é relacionamento. E quando você olha para Deus, você entende completamente casamento. Quando você olha para Deus, você entende casamento por quê? Porque Deus, ele é o Pai, Filho e Espírito Santo. Estamos juntos? Esses dias eu fiquei até meia-noite num jantar com uma mesa, com uma família, em que eles estavam vindo de uma religião que não crê na Trindade. E aí eles me perguntaram, me explica a Trindade. Eu falei, se você não entender aliança, se você não crê na aliança, se você não entende casamento, você nunca vai entender a Trindade. Por quê? Porque o que é a Trindade? É um único Deus, uma unidade indivisível. Mas são 3 pessoas que são plenamente Deus. São 3 pessoas distintas. Há uma diversidade, há uma pluralidade, há uma singularidade. Ele é um, mas são 3 pessoas que são plenamente Deus, que conforme elas se relacionam, elas se complementam. E quando elas se completam, elas mostram que elas são o quê? Um. Você olha, é um. Mas quando você chegar mais perto, você vai perceber que, na verdade, são 3. Mas como os 3 se complementam perfeitamente, estão entendendo? Quem vê a mim, vê ao Pai. Porque Ele é Pai, porque eu sou filho. E eu só sou filho porque Ele é Pai. Não tem como eu ser filho se eu não tenho pai. Mas eu sou filho porque tenho pai. E Ele é pai porque tem um filho. Estão entendendo? São diferentes. Mas estarem juntos faz deles um. E fala que nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus. E quando ele institui o casamento, a relação conjugal, isso é uma extensão da própria relação trinitária. Por quê? Porque ele pega e diz que o homem tem que deixar a casa do pai e da mãe, estamos juntos? E se uniram a uma mulher. E ambos se tornarão uma só carne. E ele diz, aquilo que Deus uniu, ninguém separe. Então quer dizer que na matemática de Deus, 1 mais 1 é igual a 1. 1 mais 1 é igual a 1. Por quê? O homem deixa a casa do pai, se une a uma mulher e os dois se tornam um. Então, a instituição da relação conjugal a partir da ideia original de Deus é que nós somos um. Somos um. Mas somos 2. Completamente diferentes. Completamente diferentes.
Completamente diferente. É bom frisar isso, né? Completamente diferente. Né? Que, quando se relacionam, se completam. E quando se completam, você olha de longe, parece que é um só. Estão entendendo? Somos um, mas somos dois. Há uma pluralidade. Mas quando vai se relacionando, um vai completando o outro. E quando um completa o outro, provam que são um. Isso é fantástico, porque você vai perceber que nesse ser um, o ser um só é possível quando há clareza de singularidade. O que é clareza de singularidade? De que eu sou totalmente diferente. Então, quando eu tenho clareza de que sou único, e ser único é ser diferente, é isso que faz com que a diferença seja complementar e aí haja uma igualdade justa. Temos falado muito sobre isso, porque hoje se fala muito sobre diversidade e sobre igualdade, mas essas palavras são teológicas. São palavras que pertencem ao nosso repertório teológico. Por quê? Porque há uma unidade que é constituída a partir de singularidade que promove uma complementariedade. Há um, mas são dois singulares que na diferença se completam e nessa complementariedade se tornam um. Então, quando alguém diz para Jesus, mas Moisés disse que eu posso repudiar por qualquer motivo, ele diz ali, não está falando sobre o divórcio legal, mas a carta de repúdio, ou seja, por qualquer motivo, somos muito diferentes. Cara, mas essa é a ideia. Está entendendo? Essa heterogeneidade, ou seja, ser totalmente diferente, é que faz com que experimentemos nos complementar. As polaridades precisam ser diferentes para que elas se atraiam. Então, isso é muito interessante, porque isso tudo não tem a ver apenas com o homem e mulher, mas tem a ver com uma expressão do próprio caráter, da natureza do próprio Deus. É ser a imagem e a semelhança de Deus. Então, olha como a gente, voltando ao princípio e olhando para Deus, muitas coisas começam a fazer sentido. Por quê? Porque Deus é luz. E quando eu olho para Deus, a clareza de Deus ilumina todas as minhas dúvidas, todas as minhas incertezas, todas as minhas dificuldades. Estamos juntos? Então, nós temos que começar a louvar a Deus pelas diferenças, porque é na complementariedade das diferenças que experimentamos a unidade. Sermos um, nos complementar. Estamos juntos? Se eu sou diferente e quero impor que o outro seja igual, já não há justiça nessa igualdade. Porque eu estou ferindo a singularidade do outro. Estão entendendo? E aí a toxicidade relacional. Isso já é uma relação abusiva, porque eu já estou impondo ao outro a perda da singularidade. Por quê? Porque para que eu me sinta completo, ele precisa ser igual a mim ou corresponder à minha ideia do que eu preciso. Aí, Tim Keller vai falar que existe a privatização do casamento, em que o casamento que era para ser um bem comum para dois se torna algo que é constituído em prol do benefício do indivíduo. Eu vou me casar porque eu quero que o outro me aceite, o outro me realize, o outro me dê prazer, o outro me complete, o outro me afirme, o outro me sustente, o outro, ou seja, tudo do outro para você. Já não tem mais essa relação que há uma complementariedade, em que eu entendo o meu papel na vida do outro e o papel do outro na minha vida. Estamos juntos? E aí a gente vai chegar num outro problema. Qual o problema? Que como que eu vou aceitar a diferença do outro se eu não conheço a minha singularidade? Então, a dificuldade de entender o outro é reflexo de você não se entender. Porque eu nunca vou compreender o quanto o outro é importante para mim se eu não sei quem eu sou. A falta de identidade, ela acaba sendo um fator determinante na dificuldade de complementariedade dentro da relação, de cumplicidade, de confiança, de uma relação que constrói essa unidade. E aí que é legal, aí que você vai entender que Deus trabalha dentro de fluxo, dentro de processo. Então Deus criou primeiro o homem. Por quê? Porque
a partir dessa relação com Deus, que o indivíduo, o homem, quando eu falo aqui homem, não é homem masculino, é homem humanidade. Deus criou o homem humanidade. Então Deus criou o homem como humanidade, vamos falar ali do homem, o indivíduo humano. E esse ser humano, ele é criado primeiro só. E esse homem criado primeiro só, ele vai se relacionar com Deus. E nessa relação com Deus, você se descobre. Por quê? Porque a Bíblia fala que o homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus. E a imagem de Deus é o Filho. Então, ele é criado para ser como o Filho. Por isso que o discipulado não acontece no Novo Testamento quando Jesus chama os discípulos. O discipulado acontece no Jardim do Éden, quando ele cria o homem. E o Filho de Deus, que é a imagem do Deus invisível, visitava o jardim todos os dias para viver uma relação de discipulado, para que por meio dessa relação o homem fosse cada vez mais parecido com Jesus. Estamos juntos? O discipulado está dentro da ideia original de Deus, que é o quê? Relação modeladora. Eu sou modelado pela relação com Ele. Quanto mais me relaciono com Ele, mais conheço Ele, e quanto mais conheço Ele, me conheço, porque fui criado para ser como Ele. O seu eu verdadeiro está escondido nele. E quanto mais eu conheço ele, encontro o meu eu verdadeiro. Estamos juntos? Então, o homem é criado primeiro, só, indivíduo, para que ele encontre a sua identidade na relação com Deus. Por quê? Porque quando eu sei quem sou a partir da relação com Deus, eu posso saber lidar melhor com a singularidade do outro, com o diferente. O diferente me completa porque eu sei quem eu sou. Se eu não sei quem eu sou, eu não sei no que o outro me completa. E aí eu quero impor no outro o que eu acho que sou. Porque quem sabe o que é, relaxa, só é. Não precisa impor sobre ninguém quem ele é. Ele é. E admiro o que ele não é. Quando eu sei o que eu sou, eu admiro o que eu não sou. Estão entendendo? Um exemplo. Caim tem um problema com Deus ou com o próximo? Com Deus, o problema dele era com Deus. Mas como ele não sabia quem era na relação com Deus, ele ficou chateado com o que o outro era. E não viu que o que o outro era poderia ser uma bênção naquilo que ele poderia ser. Estão entendendo? Quando você não sabe muito bem quem você é, você tem problema com o outro. Mas quando você tem clareza de quem você é em Deus, você consegue admirar o diferente. E não cobiçar o diferente, ou não desejar ser igual, ou não se irritar e se ofender com o outro é diferente de você. Eliminar Caim da vida dele, eliminar Abel da vida dele, resolveu o problema dele com Deus? Não. Separar do outro, me livrar do outro, vai me salvar dos meus problemas existenciais? Não, velho. O inferno não é o outro. O problema não é o outro. Somos nós. Tiago pergunta: de onde vêm as guerras que há entre vocês? Ele mesmo responde com outra pergunta: será que não vem por causa das guerras que existem dentro de vocês? Então, as guerras que criamos entre nós são reflexo das guerras que existem dentro de nós. E por isso que primeiro ele cria o homem, para que primeiro esse homem, ser humano, ser indivíduo, se entenda em Deus, se encontre em Deus, saiba quem ele é em Deus. Por isso, antes de encontrar uma pessoa que te complete, você precisa se sentir completo em Deus. Alguém que primeiro não encontrou completude em Deus, vai procurar alguém que o complete, ao invés de procurar alguém para completar. Se você procura alguém que o complete, está procurando o que no outro? Deus. E por isso que muitas pessoas sangram nas relações, porque projetam no outro o que primeiro deveriam encontrar em Deus. A mulher é uma auxiliadora idônea, mas refúgio e fortaleza antes da mulher é Deus. Quando você precisa de ajuda, quem é o seu auxílio? A sua esposa ou Deus? Porque se a sua esposa descobre ou suspeita que ela se tornou seu auxílio, ela não tem estrutura psíquica para ser Deus na sua vida.
E aí você está matando as pessoas que você ama. Então, olha que interessante. Primeiro, esse homem tem que se descobrir. Primeiro, nós, como indivíduos, temos que construir uma relação com Deus. A partir da relação com Deus, nos entendemos melhor. E aí, a partir desse processo, Deus cria o outro e coloca o outro diante de nós. Estão entendendo? Olha que louco isso. Quando o homem sabe quem ele é a partir da relação com Deus, e quando ele acorda, existe um outro diante dele, totalmente diferente dele, ele diz, você é diferente, você é estranho, ou ele diz, você é carne da minha carne, osso dos meus ossos. Você é parte de mim, você me completa. Você é uma extensão de mim. Somos nós agora. Olha que lindo. A diferença do outro não o ofende, mas confirma a unidade. Por quê? Porque ele sabe quem ele é. Se você não sabe quem você é, você vai arrumar problema com o outro. E o problema não é o outro, o seu problema é com Deus. Primeira lição para guardarmos aqui. Se estamos tendo problemas de não entender como um completa o outro, isso não tem a ver com o outro, tem a ver com a nossa relação com Deus, porque conforme eu vou me entendendo, me encontrando em Deus, eu consigo perceber o outro. A diferença do outro não me ofende, me completa. Isso vai trazer para nossas relações o quê? Aroma, tempero, cor, beleza. Vai tirar a nossa vida do cinza, do preto e branco e trazer colorido, né? Vai tirar a gente daquela falta de tempero, de uma comida sem gosto, uma comida temperada, uma boa comida mineira cheia de tempero, não é? Ou seja, isso só é possível quando você sabe lidar de forma saudável com o diferente que completa. Isso faz sentido? Sim ou não? E outra coisa que é muito legal também, né, é que quando você vê Deus criando primeiro o homem, primeiro o indivíduo, e esse indivíduo vai se descobrindo na relação com Deus, de repente Deus olha para esse homem, e Deus, o texto diz que viu Deus que não é bom que o homem esteja só. Isso quer dizer que antes do homem se perceber só, Deus viu que não era bom o homem estar só. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que Deus não criou o homem para viver só, porque Deus é uma relação eterna e criou o homem como um ser social, um ser relacional. Como tudo no universo se relaciona, o homem foi criado para se relacionar. Só que, olha que interessante, se Deus é uma relação, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, estamos juntos? Sim ou não? E Deus cria o homem só. Esse homem está se descobrindo na relação com Deus. Deus é amor, ele se relaciona com o amor, descobre que pode amar. Deus é bom, se relaciona com a bondade, descobre que pode ser bom. Ele vai se descobrindo à medida que se relaciona com aquele que é, porque ele foi criado para ser a imagem e a semelhança daquele que é. Porém, se Deus é relação, o homem só consegue conhecer plenamente Deus, que é relação? Sim ou não? Não. Se Deus é uma relação, um homem só pode conhecer plenamente um Deus que é relação? Então, quando Deus fala que não é bom o homem estar só, está falando isso por causa da carência do homem ou por causa do conhecimento de Deus? Percebe como a gente sai desse lugar em que tudo tem a ver com a gente e começa a ver que tudo tem a ver com Deus? Quando Deus fala, não é bom que o homem esteja só, porque o homem só nunca vai nos conhecer como verdadeiramente somos. Por isso que Paulo vai dizer em Efésios que todos nós, os santos, juntamente com todos os santos, compreendemos as 4 dimensões do amor de Cristo. Altura, largura, comprimento e profundidade. Todos juntos conhecemos o amor, porque o amor é incapaz de ser conhecido só. Então, quando ele cria o outro, não tem a ver com suprir a carência do indivíduo, mas que ambos possam conhecer Deus de uma maneira que jamais seria conhecido sozinho. Nós completamos esse ano 25 anos de ministério. Já fizemos muitos casamentos. Só o ano passado foram 7. Nunca ninguém me procurou dizendo, pastor, nós queremos casar porque queremos conhecer a Deus. Hoje, se você for lá na Igreja Família,
e procurar qualquer jovem que estuda com a gente, ele vai dizer assim: pastor, estou doido para conhecer Deus. Porque eles já entenderam o princípio e já estão usando na maldade já, né? O menino chegou para assim: aí, estou precisando conhecer Deus. Quer conhecer Deus comigo, né? Já virou já até cantada já o princípio. Mas, enfim. Mas ai, galera. Você conhece Deus? Quer conhecer Deus comigo? Mas é interessante isso, porque carência não sustenta a relação. Carência passa, né? Mas quando nós buscamos o conhecimento de Deus, é um conhecimento que é para sempre. O que é a vida eterna? Conhecer a Deus. Olha que lindo. Ele nos criou para viver algo eterno, que tem a ver com o conhecimento dele. E quando nós nos casamos, nos unimos, o casamento é uma das maneiras mais profundas de nos levar ao conhecimento de Deus. Por quê? Porque nós conseguimos ver além de nós mesmos. Então isso é muito legal, né? Isso é muito lindo. Então algumas coisas que me chamam a atenção, que vamos tentar mudar a nossa perspectiva. Vamos entender que quando eu tenho consciência da minha identidade, eu admiro a diferença e não me sinto ofendido pelo diferente. E eu não gasto energia para tentar mudar o diferente, mas eu gasto energia para entender como que esse diferente pode complementar a minha existência, né? Por quê? Qual o papel desse diferente, né? Eu sempre falo que quando Deus criou a mulher, Deus criou a tensão. Entenderam aí ou não? Os irmãos concordam ou não? Quando Deus criou a mulher, Ele criou a tensão. Mas isso é bom. Por quê? Tem os atletas aqui, vamos entender agora. Porque quando você mexe um braço, você está fazendo o quê? Você está tensionando toda a sua estrutura. Está entendendo? Então, quando Deus cria a mulher, Ele cria um movimento. Ele cria uma estrutura de tensão que faz com que a vida deles vá para frente e não fique parada, estagnada no mesmo lugar. Então, a mulher ela tem esse papel de tensionar para gerar a ação. Por isso que ela é uma auxiliadora idônea. A mulher ela é executiva. Então, ela tem uma capacidade de percepção, de execução, de gestão, ela é rápida. Então, assim, e o homem ele é mais visionário, ele tem essa visão do todo, mais de empreender um jardim, né? E a mulher, a mulher virtuosa, como o Provérbios 21, fala que ela consegue organizar as tarefas, os fluxos, os processos. Então, é muito interessante perceber que essa diferença ela vai fazer muito sentido. Então, o primeiro ponto é esse, né? A gente entender a identidade, a singularidade, a diversidade e a unidade. Isso vai organizar muitas coisas, né? E o que me chama a atenção aqui também, né? Quando a gente vai falar de relacionamento, a gente vai falar de 3 palavras para amor. 3 palavras. Existem 4 palavras gregas para amor, né? Uma delas a gente já começou a falar aqui na quinta-feira, que é o ágape. O ágape é o amor sacrificial, né? É o amor doador, é o amor generoso. Muita gente fala que é o amor mais elevado, mas eu entendo que é o amor mais básico, porque se você não tem ele, você não chega a nenhum outro, né? É o começo. Se não tem amor ágape, se não tem amor de Deus, é impossível desenvolver qualquer outro tipo de amor segundo o padrão de Deus, que é Jesus. O que é o amor ágape? O amor ágape, primeiro, tem que entender que o amor não é sentimento. O amor é uma pessoa. Deus é amor. Estamos juntos? A pós-modernidade, a gente vive hoje uma hiperafetização. O que é a hiperafetização? É o hiperafeto. Tudo é afeto. E nada é compromisso. Então, nós somos muito movidos por sentimento, por emoção, e pouco por convicção e por relação. Se Deus é amor, por exemplo, quando Paulo fala, se não houver amor, somos como o quê? Um sino que retine e passa.
com alguém que dá o seu próprio corpo para ser queimado, mas isso não tem valor. Ou seja, se não tem amor, tudo passa. Tudo fica para trás, tudo é esquecido. Nada tem valor, nada tem significado. Ele está falando aí sobre um sentimento ou sobre a presença de Deus? Se não há amor, nada permanece. Ele está falando que se não há sentimento, se não há paixão, se não há desejo, é isso que ele está falando? Se o amor é uma pessoa e Deus é eterno, é para sempre, ele está dizendo, se Deus não tiver, nada permanece. Se Deus não tiver, nada tem valor. Se Deus não tiver, nada tem significado. Por isso que ele fala que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, porque o amor é para sempre, Deus é para sempre. E isso vai nos ajudar em que sentido? No sentido que, nesses 25 anos, nós já tivemos muitos problemas. E também já participamos e vivenciamos muitos casais com muitos problemas. E a pior coisa é quando você vai tentar resolver um problema sem que Deus esteja envolvido no problema. Uma vez eu fui dar uma palestra numa igreja que nós ajudamos a implantar lá na Bahia, em Salvador, e eu dei a palestra de casais mais rápida da história. Foi o recorde. Ela durou menos de 5 minutos, porque eu abri Efésios capítulo 5, e diz assim, que o homem tem que amar a mulher como a Cristo, e a mulher se submeter ao marido como a Cristo. O que há em comum? Cristo. Então, se não tiver Cristo mediando a relação, não tem como a relação permanecer. Vamos orar. Porque nós queremos resolver as relações sem Jesus. Sem a mediação de Jesus. Deus é amor. E se Deus não está, o que há entre nós é apenas afeto, é apenas desejo, e tudo isso passa. E o que é eterno? Deus. O que faz com que isso seja para sempre? Deus. O que faz com que eu consiga sacrificar em prol do outro? Ser completo do amor de Deus. Fora disso, você precisa não de um pastor, de uma igreja, mas você precisa de um psiquiatra, de um psicanalista, de um psicólogo. Você precisa desenvolver a arte da negociação. Relações que permanecem sem a mediação de Jesus são aquelas que, ao invés de viver o autossacrifício, desenvolvem a arte da negociação. São pessoas que nunca experimentaram o nível mais profundo do amor que sacrifica, mas experimentaram o nível mais alto da arte de negociar vontades. E permanecem uma vida durante 30 anos negociando. Estão entendendo? Isso aqui, vamos negociar. Você faz isso, eu faço isso, você aceita isso, eu aceito isso. Negociamos e vamos viver a vida. Mas nunca experimentamos o nível mais profundo de autossacrifício, de complementariedade, de encontrar esse lugar sublime de um amor ágape, de um amor que é o amor como Deus ama. Por quê? Porque quando nós não alcançamos o padrão de Deus, nós criamos o nosso próprio padrão. Deus é amor e Deus tem uma maneira de amar. Quando Ele ama, Ele dá, Ele se derrama, Ele é generoso, Ele sacrifica. Nós falamos sobre isso na quinta-feira. Mas o homem, sem o amor de Deus, ele criou a sua maneira de amar, que não é amor, é desejo corrompido, que é cobiça. 1 João 2,15 vai explicar que o que move o mundo hoje é desejo sem limite. Eu desejo, eu quero. E nós contamos a história de muitos casais hoje que procuram casar porque eu quero encontrar no outro um amor que me falta. Aí o outro vai casar com ele porque está procurando no outro um amor que lhe falta. Então eu vou casar com ela porque eu vou procurar nela um amor que eu não tenho. Ela vai casar comigo porque está procurando em mim um amor que ela não tem. Se eu vou procurar nela uma coisa que eu não tenho, mas ela está procurando em mim justamente o que eu estou procurando nela, e ninguém tem nada, o que eles encontram? Nada. E casamento não é filme pornô. Não é sexo que sustenta casamento, não é desejo, não é... Ou seja, é necessário autossacrifício, é necessário transbordamento de amor. Por isso que se eu tenho a minha identidade, encontrei completude nele, eu tenho como derramar sobre o outro. Eu tenho como doar, prover ao outro. E ela, doar, prover ao outro. E aí nós vamos encontrando esse lugar de complementariedade. Nós nos completamos porque um está provendo no outro o que lhe falta. Mas se não tem amor, nada permanece. E a pior coisa é você tentar sustentar algo
Sem Deus, sem a mediação de Jesus, sem a graça de Jesus, sem o perdão que é proveniente da graça de Jesus. É como você tentar fazer com que o motor funcione sem óleo. É tentar fazer com que as coisas funcionem sem que Deus esteja nas coisas, né? E essa foi a tentação da serpente. Não foi tirar Deus do lugar de Deus, mas vamos construir um lugar para nós que Deus não precisa estar. Então, se nós queremos que as coisas funcionem, Deus precisa estar presente. Deus precisa estar. Ele tem que ser o mediador. E aí, quando ele fala de um amor que sacrifica e um amor que submete, ele está falando que cada um de nós tem que sacrificar a sua potência, a sua força, em prol do propósito de Deus ao servir ao outro. Vou explicar. Deus, quando criou o homem, deu a esse homem potência, poder, capacidade. O homem era um cultivador. Deus deu a ele a capacidade de trabalhar um jardim, de empreender, de produzir. Deus deu ao homem esperma, semente, para produzir e reproduzir na esfera espiritual com a palavra, na esfera biológica com descendência, na esfera material com recurso. O homem tem força, tem liderança, tem governo. Não é certo dizer que o homem é sacerdote, porque isso é uma ofensa contra a reforma protestante que diz que todos são sacerdotes. Minha filha é sacerdote, André é sacerdote, todos podem orar, todos podem ministrar diante de Deus, mas isso é uma maneira religiosa de amenizar a responsabilidade de ser líder. E qual o problema de ser líder? Que tudo que der errado, a culpa é sua. O líder assume responsabilidade por tudo. Temos aqui líderes de igreja, líderes de empresa, e quando dá um BO, quem é que vai ser procurado? É o líder responsável. E se você não tem estrutura para assumir responsabilidade por algo, não se meta nisso. Estão entendendo? Porque tem muito menino que quer fazer sexo, mas não quer assumir responsabilidade de cuidar de uma mulher. Então não faça. Se você não tem capacidade de assumir responsabilidade de homem, então continua vivendo vida de menino. Mas não tenta fazer coisas de homem sem assumir responsabilidade de homem. Então, o que nós vamos perceber? Que o homem, ele tem governo, liderança. A mulher, ela tem potência. Qual a capacidade que Deus deu à mulher de ser executiva, de ser prática, de fazer as coisas acontecerem? E essas diferenças se completam. E aí que está. Por que ele fala que o homem tem que amar como Cristo, sacrificando-se, e a mulher tem que se submeter como a Cristo? Porque para que a gente consiga construir uma relação de respeito e honra e de complementariedade, eu preciso sacrificar a Deus a minha potência, a minha força. Então eu tenho governo. Para que essa liderança não seja abusiva, para que essa liderança não seja tóxica, eu preciso pegar a minha potência de liderança e de governo e sacrificar por amor a Deus, para que em Deus eu consiga exercer um governo que seja justo. Estão entendendo? E não abusivo. Porque liderar não significa colocar abaixo de você, mas significa servir a todos. Se colocar abaixo dos outros. Estão entendendo? Não tem a ver com dominar sobre. Isso é machismo. Tem muito machista que não é homem. O cara pode ser macho, mas nunca foi homem. Estão entendendo? Porque ele usa da sua masculinidade para se impor. E quando ele usa da masculinidade para se impor, é porque ele está dizendo que ele é fraco. E quem é fraco? Quem não submeteu a sua força a Deus. Porque quem submete a força a Deus não tem poder, tem autoridade. Tem muito homem que tem poder, mas não tem autoridade, porque Deus dá autoridade. A quem que Deus dá autoridade? Ao homem que submete a Deus o poder. Que poder? O poder de governar. E como eu sei que um homem está exercendo um bom governo? Quando você olha para a sua casa e você vê que a casa dele está tudo funcionando. Quando que você sabe que uma nação tem um bom governo? Você olha para aquela nação, está tudo funcionando. Estão entendendo? Tem sistemas de governo que falam que são ótimos, mas você olha para o país, está todo mundo sofrendo. Não. É um uso indevido de poder. A autoridade é de Deus e absoluta, e Deus dá autoridade a quem submete o poder.
que é autoridade? Autorização para usar o poder. Quando você casa, você precisa submeter sua potência a ele, para que ele te dê autorização para usar o poder de governar, de forma que seja justa, que dignifique, que empodere, que exalte, que beneficie a todos. Estão entendendo? Tem um provérbio que fala que a mulher é a coroa do marido, ou a podridão dos seus ossos. Você olha para uma mulher que funciona bem, uma mulher virtuosa, o que ela é? A coroa do marido. O que ela está dizendo? Está dizendo que ela é um testemunho de um homem que governa bem. Agora ele fala, a mulher que envergonha o marido, revela a podridão dos seus ossos, ou seja, a falta de unção, falta de autoridade. Por quê? Porque o Espírito está nos ossos. Por isso que o profeta Jeremias profetiza o Espírito que entra nos ossos e forma um exército. Estão entendendo? Então, não estamos falando de machismo, de poder contra a mulher, mas de autoridade espiritual que nasce do homem que sacrifica a força a Deus e ele acaba amando sacrificialmente a mulher. Está entendendo? Ele sacrifica o seu egoísmo. O homem tem uma tendência a ser egoísta naturalmente, de pensar em si, seja na questão econômica, na questão emocional, na questão sexual. O homem ele tende a ser egoísta. E quando eu pego isso e sacrifico a Deus, eu entendo amar mais sacrificialmente. Estamos juntos? E a mulher, a mesma coisa. A mulher ela tem potência, ela tem força, ela tem capacidade, ela tem muita eficiência. E o que ela precisa fazer? Ela tem que sacrificar a sua capacidade executiva a Deus, para que Deus dê a ela autoridade espiritual para auxiliar. Por quê? Porque ela tem uma tendência a ser independente. Estão entendendo? O homem tem uma tendência a não saber lidar com a liderança e a mulher tem uma tendência a não saber lidar com a independência. O que é a queda? É ação sem direção. É quando a mulher decide agir sem estar debaixo de uma direção de Deus trazida pelo homem que não soube exercer a liderança. Olha como as coisas se perdem quando elas não se organizam a partir da relação com Deus. Estão entendendo? Não tem a ver que a mulher é inferior ao homem, porque a submissão é um mecanismo de unidade, estar sob a mesma missão, estar dentro do mesmo propósito. Então, o amor que sacrifica e o amor que submete é o mecanismo que une. Porque eu não vou usar a força sobre você, mas a minha liderança para servir você. Eu não vou usar a minha capacidade para ser independente de você, mas para ajudar a decidir e agir com você. Olha como as coisas começam a agir em harmonia. O que é o machismo? É um homem que perdeu a hombridade e usa da força contra a mulher. O que é o feminismo? O feminismo é uma mulher que foi desonrada pela ação desrespeitosa do homem machista e usa da força para se colocar contra o homem. Não estou falando de feminismo. Femismo. Femismo é um embate de poderes, de gente que não tem mais autoridade. Porque a autoridade é quando eu sacrifico a minha força a Deus para servir o outro. Não estou falando que você tem que sacrificar a sua força ao outro, porque isso já é tóxico. Estão entendendo? Eu não me sacrifico ao outro, ou seja, eu abro mão do que Deus me deu por causa do outro. Não, eu abro mão do que Deus me deu a Deus, para que Deus me ajude a ter autoridade para usar o que Ele mesmo me deu em prol do outro. E isso vai gerando o quê? Um fluxo de autoridade. Paulo vai dizer que Cristo é o cabeça do homem, o homem da mulher e Deus de Cristo. Ou seja, imagine Deus, Cristo, homem, mulher. Ele está falando de inferioridade ou está falando de um fluxo de autoridade? O centurião romano ele vai dizer algo. Ele diz algo para Jesus. Jesus, a minha filha está doente, mas eu não quero que você vá lá. Só fale que ela vai ser curada. Porque eu sou um homem sujeito ao imperador. E quando eu falo, o soldado me responde. Olha o que ele está dizendo. Jesus disse, eu não encontrei fé assim em Israel. Por quê? Porque ele entendeu um princípio de autoridade. Ele não disse, eu tenho autoridade. Ele diz, eu estou sujeito à autoridade. Quando ele está sujeito à autoridade do imperador e ele fala para o soldado fazer algo, o soldado está entendendo que quem está dando a ordem para ele? O imperador.
Ele diz que o pai é o cabeça de Cristo, Cristo do homem, o homem da mulher. Quando uma mulher submissa fala, quem é que está falando por ela? O pai. Por quê? Porque ela está unida ao marido, que está unido a Cristo, que está unido ao pai. Por isso que existem mulheres que quando falam, você teme. Por quê? Porque é uma mulher que está debaixo de uma cachoeira de autoridade. Estão entendendo? Há um fluxo. Um homem que quando fala, é Deus falando. Por quê? Porque ele nunca fala nada sem que antes ele consulte o Senhor. Então há um fluxo, há uma unidade, há uma harmonia. E nós precisamos disso, queridos. Há uma luta cansativa pelo poder. Tanto na política, quanto nos negócios, né, Vavá? Como na igreja, em todos os lugares há uma luta por poder. Disputa por poder. Mas, na verdade, o que a gente precisa fazer é submeter a nossa potência à missão de Deus em prol do outro. Qual é a origem da injustiça? Quando eu pego a minha potência, o meu poder, minha inteligência, meu recurso, ao invés de submeter a Deus a serviço do outro, eu uso essa potência para oprimir o outro, para me colocar sobre o outro, para me afirmar sobre o outro. E aí eu estou gerando uma injustiça. A injustiça é o mau uso do poder. E isso não pode desestruturar nossas relações. Nossas famílias não podem viver luta por poder. Mas ambos precisam estar debaixo desse fluxo de autoridade de novo. Estamos juntos? E isso vai fazer com que a gente experimente um amor sacrificial. Um amor que vai nos colocar dentro de uma relação de aliança. E vai nos ajudar, né, para encerrar aqui, a Andréa vai só concluir para a gente, é que como nós falamos quinta-feira, Deus é bom. E Deus criou estruturas boas. Deus disse 10 vezes. E toda vez que ele disse, algo veio à existência e tudo que ele criou, ele olhou e disse que era bom. Deus criou a instituição familiar. Deus é bom e Deus criou uma estrutura boa para o bem do homem, para que o homem fizesse o bem através dela. E se essa estrutura boa não funciona, é porque o homem se tornou mau e tem feito mau uso da estrutura boa e não tem conseguido fazer o bem através dela. O problema não é com a instituição familiar, mas com que o homem que já não vive mais segundo a ideia original de Deus, não sabe lidar com o modelo, o padrão e os princípios de Deus para essa instituição familiar. Então, há uma tentativa hoje de tentar culpabilizar a família por todos os problemas sociais. Os problemas sociais são efeito colateral de nós não sabemos viver família, de uma disfuncionalidade familiar, de nós cada um vivemos a sua ideia, a sua busca pessoal por poder, sem medir as consequências disso nas próximas gerações. Então, que Deus nos ajude a voltar ao princípio, encontrar um lugar de quebrantamento em que abrimos mão dos nossos argumentos para poder colocar a casa em ordem de novo e vivemos esse fluxo de graça e de favor de Deus. Amém, queridos? Isso faz sentido para vocês? Não, continua. Continua. Bom, o Anderson falou um pouco bastante, sobre o amor sacrificial. E eu vou falar um pouco para vocês sobre o outro tipo de amor, que é o amor eros. E aí desmistificar algumas coisas na nossa mente a respeito do que significa isso, né? Quando a gente pensa em falar sobre o amor eros, a gente vai lá, né, 1 Coríntios 7, e que a mulher pague a benevolência, né, do marido, e o marido pague da mulher. A mulher não tem mais poder sobre o seu corpo, e o homem também não, e tudo isso que a gente conhece. E falando em amor eros e nesses versículos, a gente poderia passar a tarde inteira e a noite inteira falando
muito de sexo, aí vocês iam voltar para casa, iam transar loucamente, e aí, quem sabe, amanhã também... Amanhã é sábado? Não, é domingo. Daí já domingo já não é dia. Hoje vocês iam transar loucamente, e depois já tá perto de segunda, daí já também não dá. E aí, quem sabe, daqui a um mês, vocês iam precisar de novo de, né, uma conversa a respeito disso para manter algo ali que a gente sabe que precisa no casamento. E a ideia de eu poder falar com vocês hoje aqui é que a gente possa entender, desconstruir algumas coisas que temos construídas a respeito do que é, né, esse amor eros, do que significa isso. Eu não estou dizendo que sexo não é importante no casamento. Claro, ele é sim importantíssimo, e 1 Coríntios traz isso para a gente, né, que a mulher pague, é para pagar a benevolência, o marido, e o homem também pagar a benevolência à mulher. E aí, se você não está fazendo sexo no casamento, você está descumprindo o 8º mandamento, que é não furtarás. Eita, o que você acha aí? Anota aí. De nada, tá, meninos? De nada, anota esse negócio aí. Então, é assim, né? Não está ouvindo Deus, alguma coisa está errada. Então, a ideia é sim, né? Sim, amor eros tem a ver com o sexo, mas não da gente ficar tratando a falta de sexo como um problema, porque a falta de sexo, ela é uma consequência. E a ideia que eu gostaria de trazer para vocês é que a gente pudesse caminhar um pouquinho atrás e tentar entender a causa, onde isso começa, onde isso desemboca, e talvez entender algumas questões dentro do casamento mesmo que geram, né, essa questão da falta de sexo. E quando a gente fala do amor eros, a gente pensa na intimidade, né? Eu fui pesquisar, a palavra íntima significa que se encontra no interior, no mais profundo, a essência íntima de alguém, de teor privado, particular, que está no âmago, na parte mais importante de um ser. E aí, se eu pensar que, quando eu falo de intimidade, eu estou falando de sexo, eu acho muito pequeno eu me reduzir a um órgão genital, né? Sexo é, sim, fisiológico, a gente sabe, mas não é só isso. Quando eu falo de intimidade, eu estou falando de emoção. Eu estou também falando de sexo, mas eu estou falando de emoção, eu estou falando de pensamento, eu estou falando de sentimento. Intimidade e sexo, eles caminham, sim, de mãos dadas, mas existe sexo sem intimidade, nos dias de hoje, muito, e existe, sim, intimidade sem sexo. E para que os casamentos finalizem como a gente imagina, né, que tenha sexo, eu preciso fazer esse processo de construção da intimidade e entendê-la como uma conexão. Intimidade é um tipo de conexão. Será que eu estou conectado ao meu companheiro? Será que eu estou conectada à minha companheira? Sou conectado à minha companheira e conectada ao meu companheiro? Será que estou me colocando nesse lugar? Me vejo assim? Existem 4 tipos de intimidade. A intimidade física, que é essa do sentar, do gastar tempo juntos, do conversar. Existe a intimidade que é emocional, que é eu dividir sentimentos, falar, olha, como eu estou me sentindo, como você está se sentindo, e a gente, de verdade, falar sobre as nossas angústias, sobre as nossas vulnerabilidades. Existe a intimidade sensual, que é essa, mãozinha no colo, um beijo, um abraço. E existe a intimidade sexual, que é... Não precisamos entrar em detalhes do que é, né? Sabemos bem o que é isso. Mas existe todo um processo para que eu consiga caminhar em direção a isso. E existem alguns pontos que atrapalham que isso aconteça. Por exemplo, muitas vezes por conta de situações complicadas que aconteceram dentro da relação mesmo, eu acabo caminhando com medo, me movendo com medo de... vivências traumáticas do passado, muitas vezes nem minhas, mas dos meus pais. E aí, quando eu entro numa relação, eu caminho com medo, eu não consigo me desenvolver ali dentro do relacionamento, ou então estar inteira naquela relação, ou estar inteiro naquela relação, por medo de errar. Medo de errar, e faz com que tudo acabe ficando um pouco mais travado. Outro ponto
eu entender que tem momentos na vida do casal em que a intimidade vai estar focada, né? O nosso foco vai estar em momentos diferentes. Ora no nascimento de filhos, ora a gente vai estar muito transarino mesmo, a gente está fazendo sexo, nosso foco está nisso daqui, pô, legal, também bacana. Outros momentos vai estar, estamos construindo algo, vamos lá, né, estamos com um problema financeiro. Então, os focos dentro do relacionamento, eles vão variar. E é importante que estejamos intimamente conectados para que a gente possa sacar o momento que a gente está, para que não haja cobrança, ou para que as cobranças possam ser alinhadas, para que o nosso corpo, alma e espírito estejam alinhados ali com o que está acontecendo, né? E quando a gente fala... O que você fez aí? E quando a gente está falando sobre esses pontos, a gente chega no que eu vejo hoje, né? A gente atende muitos casais, ou só marido, ou só mulher, e o que a gente percebe hoje que tem acontecido muito é o que eu digo, o apertar demais, né? É o a gente não saber identificar. Existe uma diferença muito grande entre individualidade e individualismo. Eu vou tentar explicar para vocês. Individualidade é quem você é a sua essência, as suas características, os seus gostos pessoais, e que tudo bem eles serem diferentes do seu marido, da sua esposa. É quem você é dentro do mundo, aquilo que você viveu, aquilo que te fez, a sua essência. Individualismo é como você lida com esse ser que você é dentro de um mundo que tem todo o direito de ser diferente. As pessoas são diferentes, elas não precisam me aceitar como eu sou. Meu marido não precisa me aceitar como eu sou. Como eu lido com esses meus gostos, com essas minhas vontades, com esses meus desejos, com esse meu jeitão de ser dentro de um relacionamento? Quando eu falo individualidade, eu estou falando em eu sei quem eu sou, eu sei, né, a minha essência, mas eu também sei que eu preciso respeitar o mundo aí fora, e que eu posso ser como eu sou dentro desse mundo, e que esse meu direito vai até onde começa do outro, e tudo aquilo que a gente sabe que é a gente saber conseguir viver dentro da diversidade aí. E isso funciona muito dentro do casamento. Precisa funcionar dentro do casamento, porque sim, somos muito diferentes. Quando eu penso individualidade, eu penso maturidade. Sou madura para me ver, para saber quem eu sou, para me conhecer, que tem a ver com o que o Anderson falou, né? Eu primeiro preciso saber quem eu sou. Porque, vamos lá, né? Se eu não sei quem eu sou, eu não sei nem pedir o que eu quero. Eu não sei nem comunicar. Olha só, é assim que eu me sinto amada. Eu preciso que você faça isso. Eu preciso que você fale assim. Ou eu preciso que você não faça isso para que eu me sinta amada. Mas primeiro eu preciso saber quem eu sou. Preciso conhecer a minha individualidade. E aí é uma linha muito estreita entre eu trabalhar na minha individualidade e o meu individualismo, que é o egoísmo. O individualismo é... Tinha uns bebezinhos aqui, já tiraram, porque aí eu começo a falar, daí tiro os bebês porque vai falar besteira, aí tira. Mas, assim, os bebês pequenos, eles têm... né, as professoras sabem isso, que conforme eles vão crescendo, eles vão desenvolvendo o individualismo. É o egocentrismo mesmo, essa coisa do é meu, né? Quem tem bebê pequeno sabe isso. É meu. Porque eles precisam passar por esse momento, porque tem um cérebro imaturo que vai se desenvolvendo até a hora que eles entendem. Poxa, é meu, mas eu tenho que dividir para que eles queiram brincar comigo, enfim. E aí a gente tem muitos grandes, de 40, 50 anos, que ainda estão no individualismo. Eu penso assim, eu quero assim, não consigo me relacionar aí fora, e muito menos me relacionar dentro de um casamento. E isso é muito sério, porque isso tem acabado com a intimidade, tem feito com que as pessoas não percebam o quanto a intimidade é um compartilhar que é divino. E isso a Bíblia já nos ensina, né? Que iniciar o homem e sua mulher, que o Anderson falou, e eles serão uma só carne. Então, a gente caminhar dentro de um relacionamento que tenha intimidade num mundo tão individualista hoje é um desafio. É um desafio a gente saber comunicar. E aí, a hora que a gente conseguir chegar nisso, nós vamos chegar no nível máximo de intimidade que um casal pode chegar. O grande ponto é que essa conexão dos casais tem se perdido,
justamente porque eu não consigo pensar na minha individualidade, não consigo comunicar aquilo que eu quero, não consigo compreender como que eu faço para me conectar com você. Né? E aí o que o Anderson falou, somos diferentes, muito diferentes. E aí quem conhece bem o Anderson e quem me conhece bem sabe o que eu estou falando. Né? Somos muito diferentes, mas nos complementamos. Né? Tivemos muitas questões, muitos problemas até entender, nos conectamos e eu saber ajustar a minha maneira de comunicar, ser menos, né? E ele ser mais, para que a gente possa se conectar. Porque, com o tempo, os casais novos, me desculpem trazer essa clareza, os que são solteiros aí, me desculpa também, mas vou falar, com o tempo, a conexão sexual diminui. Ah, verdade. Diminui, galera. Não, tá, ok. Beleza. Mas diminui, gente, diminui. A gente se esforça, mas diminui. Tá bom, beleza, você acredita nisso? Então tá, melhora, segundo ele, melhora. Ok, mas diminui a frequência, né? Diminui. Mas a conexão emocional, ela tem que aumentar. Porque você não sabe o que vai acontecer? Na hora que os filhos forem, vai ficar você e ele, ou você e ela. E aí o que foi construído? O que foi construído? Daqui a pouco, 15 minutos, Giovana, Olivia e Pietra não estão mais em casa. E aí? O que nós construímos para a gente poder ficar junto? Sentar na cadeira de balanço, sem dente na boca, e aí, o que nós vamos conversar? Sobre o que nós vamos falar? O que nós vamos dividir? Que bacana, eu acho muito legal isso. E pasmem, a gente atende casais que 50 anos de casado, e aí, não quero mais, vou divorciar, porque o jeito que ele mastiga me irrita. Caraca, gente, ele mastiga do mesmo jeito há 50 anos. E agora está te irritando? Não é, sabe o que é? É que agora os filhos não estão mais em casa. Está sozinho, acorda todo dia e a hora que chega na cozinha, deu de cara com quem? Tu não construiu nada. Não houve uma conexão, não houve uma intimidade. Sexo não tem mais, acho. Sei lá, né? Vai que tem, a Azulzinha está aí para isso, né? Eu acho, não sei. Está aí para isso. Então, assim, talvez tenha, mas eu talvez nem tenha, porque também não tem essa intimidade, não existe essa conexão, né? Ronca, mas vou me irritar, vou esperar daqui 10 anos para me irritar? Já sei que ronca, já me irrito hoje. E ronca alto, já me irrito hoje. Mas aí assim, vai mudar? Não vai. Me irrito bastante, me irrito, cutuco. Só que aí, ou eu encontrava uma maneira de viver e manter o casamento, ou, então vamos nos conectar? Comprei um tampão de ouvido e a vida segue. Toda noite para dormir, boto o tampão de ouvido e a gente continua se amando. Porque ainda é o primeiro a dormir, entendeu? Que eu não entendo isso. A pessoa que ronca é a primeira a dormir. Eu estou aqui, ele chega, eu já vou rapidinho aqui, tentar pegar no sono, mas não acontece. Ele sempre já dorme primeiro. Aí dificulta para mim. Mas essas são as diferenças que, né? Algumas diferenças não precisava essa diferença, mas são algumas diferenças que existem. E existem e a gente precisa entender que elas estão aí. Quer ver? Eu não sei na casa de vocês, mas, por exemplo, uma diferença. Guarda-roupa de homem e guarda-roupa de mulher. Não estou nem pensando na organização. Essa aí não vou nem falar. Estou pensando assim, como é? Não sei na casa de vocês, mas a gente mudou para um apartamento lá, né? Tem um monte de armário, né? Nossa, tem muito armário, nunca mais vão brigar por armário. Coitado, continua com as mesmas 2 portas que ele sempre teve. O resto é tudo meio das meninas. Então, assim, é 2 portinhas só e não se atreva a ele pedir me dá um canto, que não tem canto para você. Então, assim, é a primeira diferença que a gente percebe. Diferença de gosto de filme. Eu amo filme de policial, de investigação. Ele não. Ele gosta de filme de ficção científica, eu nem entendo. Mas aí, às vezes, eu sento e fico lá.
Aí ele não gosta de investigação, porque daí ele começa a ficar perguntando, e aí eu quero prestar atenção, aí eu não quero ficar falando. E aí me irrita quando ele está assistindo comigo. Eu já começo antes, ele fala, você está assistindo sem mim, né? Eu falei, não, mas é que já começou, aí você vai ficar perguntando, eu vou ficar explicando. Então, pode ir lá fazer suas coisas, né? E às vezes nós dois temos que abrir exceção para assistir filme de amorzinho com as meninas, que gostam de filme romântico. Então, o relacionamento conjugal, né, o relacionamento familiar, tem muito disso, da gente ceder, né? Ceder. Homem, por exemplo, pode ser engenheiro da NASA, o cara mais inteligente do mundo, botou o pé em casa, o QI baixa 40 números, 40 pontos no QI baixa, porque ele não é capaz de operar um eletrodoméstico sem perguntar como é que faz. Sabe essa coisa assim? Onde é que está tal coisa? Está na gaveta, na segunda gaveta do banheiro, do lado esquerdo no fundo. Ele vai ficar 15 minutos lá e volta, não achei. Essa é verdade, você sabe que é verdade. Você sabe. Então esse aí eu não me atrevo a mexer, nesse aí eu nem me atrevo a mexer ali, né? As diferenças nos olhares. E aqui eu gosto muito de Cantares 5. É Cantares 5 que fala, a mulher começa a falar sobre o homem. E aí ela começa a dizer, seu cabelo, seus olhos, seu nariz, sua boca, e daí vai descendo. E o homem, quando no 7, é o 7? É o 7. Quando o homem começa a falar, aí ele começa, quão formosos são os pés, e aí vai subindo, né? Então, a maneira como olha é diferente, a maneira como funciona é diferente. E quando a gente vê essas diferenças, né, a gente pensa muito, né, nessa dependência de Deus, a nos ajudar, pelo amor de Deus, a fazer esse negócio dar certo, né? A saber sobreviver diante de tanta diferença que foi Ele que colocou ali. Essa complementariedade que o Anderson falou, que a gente precisa tanto, e saber que aquilo que eu carrego complementa aquilo que Ele é, e aquilo que Ele é complementa aquilo que eu sou, e não precisa esperar, né? Eu falo para as minhas filhas, eu falo, ai meninas, eu queria tanto ter a idade de vocês, o colágeno de vocês, né? Mas a cabeça que eu tenho hoje, porque a gente teria passado por tanto menos discussões, conflitos dentro de casa, se a minha cabeça pensasse dessa maneira, né? Olha só, entendi que você é assim, vou falar com você de outro jeito, tem que falar com um jeito carinhoso. Eu posso estar brigando, mas o jeito tem que ser fofo para falar com o Anderson, entende? Então, demorou para eu entender, que às vezes eu falo, eu te amo, esquece, ele não ouviu o que eu falei. É o jeito, cara, eu quero que você pare de perturbar o meu coração e saia da minha frente. E ele vai perguntar, quer que eu vá pela esquerda ou pela direita? Porque é assim, para ele, é o jeito que fala, tem que ser fofo. Demorou para eu entender isso, demorou demais para eu entender. Mas eu gosto porque a gente traz experiências que podem ajudar vocês novinhos aí, casadinho de novo, né? Ajuda muito. Mas a minha pergunta, quando a gente pensa, né, em tudo isso que eu estou falando, é a gente tentar identificar o que os homens querem, o que as mulheres querem. O que as mulheres querem, eu sei que é uma pergunta um pouco difícil, que nem a gente sabe. Mas vocês se esforcem aí tentando. O que o homem quer, o que a mulher quer. Minha pergunta para vocês sabem como o teu companheiro gosta de se sentir amado? O que ele precisa para se sentir amado? Você permite que ele conduza, que ele diga para você, eu preciso que você faça assim para que eu me sinta amado? Porque sabe qual é a grande diferença entre os homens e as mulheres? É que o homem, e aí eu sei que é um grande ponto para todas as mulheres, o homem, ele precisa da sensação de controle. E ele falar sobre as vulnerabilidades, ele dizer sobre os sentimentos, sobre as dificuldades, ele pode ter tido um dia muito ruim no trabalho, mas ele não tem essa coisa que nós temos de chegar e precisa falar para organizar a mente. Ele precisa organizar lá dentro, para depois ele decidir se ele vai falar ou não. É muito diferente do nosso funcionamento, nós mulheres. E ele precisa ter o controle. Ele falar sobre como ele se sente, dá a ideia inconsciente dele de que ele está se expondo, de que está perdendo o controle. E isso, homens, eu entendo que no meio corporativo, ok. No meio eclesiástico, eu também acho que é ok. Mas para a pessoa que divide a vida com você, é o lugar mais seguro onde você pode falar como você se sente, o que você sente, como foi o seu dia. O grande ponto é que a mulher, e aí isso que o homem precisa, esbarra no que a mulher precisa.
que a mulher precisa é proximidade. É sentir que o homem está lá. É sentir que ele está ali com ela. E ela vai te acessar e perguntar, como foi o seu dia? E ela precisa que você fale, porque ela vai falar como foi o dela. E vai passar muito tempo falando como foi o dia dela. E você faça pelo menos sinal de que você está ali. Chacoalhe a sua cabeça, diga, nossa. Alguma inserção aí de falas, faça, para você fazer de conta que você está ali pelo menos, mas preste atenção nela. E a hora que ela te acessar, e aí é um grande ponto que muitos casamentos terminam, porque aí a mulher força demais. Fala, você não abre. E o homem se sente invadido e se fecha cada vez mais. E quanto mais enquanto o homem se fecha, para ela, ativa muitos gatilhos de abandono, de rejeição. Ah, não me ama mais, não quer dividir a vida comigo. E aí, a hora que vocês vão para a cama, você quer sexo. Mas o que você quer, para que ela te dê o que você quer, você precisava ter dado o que ela precisa, proximidade. Porque na cabeça, se você não fala como você está se sentindo, mas a gente sempre percebe, tá? A gente sempre percebe que rolou alguma coisa. Se você não fala, o silêncio dá autoridade ao outro pensar o que ele quiser. Pensar o que ele quiser. E aí a hora, enquanto ela está pensando o que ela quiser, não ache que vai rolar um momento de intimidade no sexo, porque não foi construído ali. Não aconteceu antes o que precisava ter acontecido. E ela está pensando muitas coisas na mente dela. A mulher precisa se sentir segura. E mulheres, vou falar, tá? A gente tem esse poder, essa capacidade de fingir, mas eles sempre sabem, tá bom? Não ache que isso aí é um poder que a gente tem de fingir, mas eles sempre sabem. Eles sempre sabem quando você está lá inteira, quando de fato você quer, pelo jeito que você beija. Eles sabem se você está ali de verdade. E aí, quando a gente fala de, eu não abri o meu coração, não falei, ela está pensando mil coisas, a gente entra no nível de que o homem, a mulher, ela precisa... O sexo para a mulher, vocês já sabem disso, né? Não está relacionado com as partes genitais, como está para vocês, homem. Para a mulher, começa aqui. E tem a ver com essa proximidade, essa necessidade que ela precisa. Ela pode até ter tentado forçar com o pé de cabra a você abrir e falar alguma coisa para ela. Você ficou bravo, se fechou mais ainda, mas depois você consegue ir lá e vai querer o sexo e tudo certo. Mas para ela não está tudo certo. Porque ela está ofendida, machucada, enfim. E isso vai abrindo uma lacuna entre vocês dois, e a hora que vocês percebem, existe um abismo construído. E aí, para de novo vocês conseguirem se conectarem, para de novo vocês conseguirem se aproximar, isso é muito difícil. A proximidade traz segurança para a mulher. Eu vou falar aqui para vocês uma coisa, vou dizer para vocês homens, a frase mais sensual, erótica, ativadora, maravilhosa, que vocês vão falar. Anota, Cacá, anota. A frase mais maravilhosa que vocês podem falar para as mulheres de vocês, que vai deixar elas completamente emocionadas eu vou falar. É assim, ó. Tá tudo bem, fica tranquila. Eu vou cuidar de tudo. Fica tranquila, eu vou cuidar de tudo. Tá, anota, Cacá. Tá tua. Tá tudo bem, fica tranquila, eu vou cuidar de tudo. Isso traz para ela a segurança. A mulher não precisa de dinheiro, tá bom? A gente gosta de dinheiro, mas a gente não precisa. A gente precisa de segurança, de saber que o homem está à frente, está cuidando de tudo. Olha, aconteceu algo, mas é importante isso que a gente falou da comunicação, dele falar, não estou muito bem, aconteceu uma parada chata no meu trabalho, eu vou tomar banho para ficar bem, e daqui a pouco eu volto e a gente conversa. Não adianta você ir lá na porta do banheiro, mas conta o que aconteceu? Ou então tá ali sentado, que às vezes os homens sentam para fazer cocô, e a gente entra no banheiro e quer ficar conversando com eles na hora que eles estão fazendo cocô. Não é o momento. Deixa ele relaxar, deixa ele, pensar, organizar o pensamento dele.
Ninguém faz isso? Duvido que a mulherada não entra. Entra sim no banheiro, na hora que estão no banheiro. Faz sim. Não, faz sim. A gente entra, faz sim. Hã? Maravilhosa, é isso. Exatamente. Não, a gente quer invadir. Deixa o tempo dele, mesmo que leve 2 horas para o banho, para o que ele precisar fazer. Quando voltar, você... Que tal dizer, eu entendo, eu gostaria muito de poder te ajudar, eu estou aqui para o que você precisar. Pode ser que aquele dia ele não vai falar com você, mas também não custa você, homem, dizer, amor, fica tranquila, tá tudo bem, eu vou cuidar de tudo. Só falando isso, pode ser que você não precise falar para ela. Ela vai ficar curiosa, porque a gente é mulher e tudo certo, mas não custa vocês se organizarem. Isso é eu funcionar da maneira como ela se sente amada. Eu funcionar da maneira como ele se sente amado. Isso garante uma conexão. Isso garante que a intimidade entre nós está acontecendo. E aí, o sexo vai ser só consequência. Vai ser só uma consequência boa, claro que a gente gosta, que a gente quer, mas é só consequência. Dá trabalho? Dá muito trabalho. Casamento dá muito trabalho. Todo dia. Mas eu tenho que acordar todo dia disposta em fazer esse negócio dar certo. Disposta em fazer esse troço funcionar. Eu não sei se vocês já ouviram sobre como é quando o cara vai mergulhar para pegar a ostra. Não sei se vocês sabem. Ele tem que coloca a roupa toda preparada lá. Ele as temperaturas são muito, muito, muito frias, que nem a roupa específica não livra de muitas vezes uma hipotermia. São bem escuras as águas aonde eles vão, e as ostras que são prontas para serem apanhadas, elas já se estabeleceram entre os corais ali no meio das conchas, que acaba cortando a mão. Então, muitas vezes, mesmo com as luvas, ele rasga luvas, corta a mão e sangra, e tem o maior empenho lá para ele conseguir pegar a ostra, e aí ele sobe até a superfície com a mão toda ferida, toda sangrando, e ele sobe, ainda tem o trabalho de abrir, mas vale a pena. Vale a pena por aquilo que ele vai encontrar, né, dentro da ostra. Então, o processo dentro do casamento, ele exige sim, é um desafio? Mas ele exige sim um empenho para que a gente possa superar esse desafio, porque vai valer a pena. Vai valer a pena. Nós vamos cansar, tem dia que a gente vai estar mais abatido, mais difícil para a gente, mas se estamos conectados na intimidade, um percebe o outro. Por quê? Porque ama. Então, o Anderson vai falar, você vai finalizar com... Não, ele vai finalizar com uma outra parte aqui, mas eu quero desafiar vocês, né, a tentar entrar nesse lugar de buscar essa intimidade. Temos visto tantos casamentos lindos acabarem, né? A gente estava conversando sobre isso. Tantos casamentos lindos assim, que estavam ontem ali com a gente juntos e se finalizarem e você percebe assim, por muito pouco eles permitiram que esse abismo da intimidade, da falta dela, os separasse. Não tinha a ver com o sexo, não tinha a ver com, foi procurar lá fora, porque muito antes, existe algo antes do sexo todos os dias, que é essa intimidade, essa conectividade, essa proximidade um do outro, que a gente precisa acordar todos os dias disposto, interessado e engajado em fazer acontecer. E, gente, só para a gente encerrar esse tempo, a gente queria só fazer uma oração baseada em 1 Coríntios capítulo 13. Porque lá a gente vai passar aqui um exercício para vocês fazerem depois, né, juntos, de vocês pegarem 1 Coríntios capítulo 13 e vocês fazerem 2 colunas. Porque em 1 Coríntios capítulo 13 ele vai falar daquilo que é o amor e aquilo que não é o amor. E nós vamos chegar a uma conclusão que muitas vezes a sensação de que o amor acabou nada mais é do que o reflexo do envolvimento com o não amor. Se o amor é Deus, Deus é a pessoa do amor, a sensação de estar cheio de não amor nada mais é do que reflexo da ausência de Deus. Então imagine uma relação, uma pirâmide, Deus,
E quanto mais os dois estão próximos de Deus, mais os dois estão próximos um do outro. Conforme você vai se afastando de Deus, você vai também se afastando do outro. Então, um homem que deixa o outro é porque antes de deixar o outro já deixou Deus. Então, o que nós precisamos? É voltar os nossos corações para Deus. Uma tarde toda para a gente ouvir isso, né? Voltar os nossos corações para Deus, né? E policiarmos, ou seja, sermos guardiões do coração. E a gente tem uma aula que a gente fala que Adão ficou tão focado em cultivar um jardim que esqueceu de cultivar o coração de uma mulher. Às vezes nós estamos tão preocupados em guardar e proteger a empresa, o negócio, né, que esquecemos de guardar e proteger o coração de uma mulher. Por quê? Porque se Eva foi tentada é porque ela ficou exposta e vulnerável à tentação. E esses dias eu estava atendendo um rapaz de lá do Nordeste, em que eu falei para ele assim, cara, você vai ter que ser agora... Você vai ter que ser agora como Cristo, porque Jesus foi o homem que Adão não foi, porque Adão não defendeu, Adão não lutou, Adão não se posicionou, e Cristo fez ao contrário, né? Ele veio e deu a vida, ele veio e protegeu, ele veio e venceu, ele veio e resgatou, ele veio e trouxe de volta. Então, Cristo é o Adão que é o homem que Adão não foi, e nós vamos precisar ter essa postura de pastorear a família. Tem um livro que eu gostaria de recomendar para vocês, chamado Pastores da Família, para que nós não precisemos terceirizar o cuidado dos filhos, do casamento, das finanças, para o Estado ou para a religião, mas que nós possamos assumir o cuidado pastoral da família, de pastorear o coração da esposa, de pastorear o coração dos filhos, né? E aí você vai perceber que lá ele diz que o amor é paciente, o amor é bondoso. E ele fala que o amor não é. O que o amor não é? O amor não é invejoso, ele não é orgulhoso, ele não é egoísta, ele não se ira, ele não é ressentido, ele não pensa nos próprios interesses. E quando você vai conversar com alguém que está nessa resolução pessoal, agarrada nas tábuas de Moisés, dizendo, eu vou me apropriar do meu direito de não querer mais. Por quê? Porque agora é hora de pensar em mim. Quem já ouviu isso já? Agora é hora de pensar em mim. Eu já sofri demais, agora eu não quero mais guardar esse sentimento. E você começa a fazer tudo aquilo que é o amor ou que não é o amor. Que não é o amor. Por isso que parece que o amor acabou. Porque, na verdade, a gente entulha a alma daquilo que não é o amor, ao invés de nos encher daquilo que é o amor. Então, o que nós precisamos é não deixar que nada se coloque entre as relações. A serpente em nenhum momento quis construir relação, mas ela se coloca entre as relações. Se coloca entre a relação com Deus e a relação com o próximo. O que nós precisamos para preservar o casamento? Não deixar que nada se coloque entre as relações. Não dar espaço para que seja semeada a suspeita, a dúvida, a desconfiança. Mas quanto mais próximos estivermos de Deus, mais próximos estaremos uns dos outros. E nós estaremos nos ocupando daquilo que é o amor, que é paciente, que é bondoso, que é generoso. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, jamais acaba, porque Deus é amor e o amor é para sempre, assim como Deus. Amém, queridos? Então, espero de alguma maneira poder ter cooperado, ter ajudado, do como nós acreditamos na instituição familiar, né? Você vai ver uma série de estudos antropológicos, sociológicos, todos eles vão chegar à conclusão de que se não há família, não há sociedade, né? Se não há família, não há perpetuidade, não há futuro. Porque é a partir da família, da constituição familiar, que se perpetua a filiação. A partir da relação de aliança, se constitui paternidade, maternidade, filiação. E os filhos, os meus filhos, se casam com os seus filhos, e aí eles constituem família, que geram filhos, e assim a vida em família é a base da vida em comunidade, da vida em sociedade. E o que nós vivemos em sociedade é um reflexo do que estamos construído como família, e que nós não venhamos tentar mudar o mundo sem primeiro não colocar a ordem em casa.
Que Deus nos ajude. Deus falou para Abraão, em Gênesis 18, quando ele estava indo para trazer um juízo sobre Sodoma e Gomorra, ele fala: como que eu vou trazer um juízo sobre Sodoma e Gomorra se eu não avisar isso primeiro a Abraão, por meio do qual eu vou abençoar todas as famílias da terra? E aí fala que o homem que abençoou todas as famílias foi o homem que começou por onde? Ordenando a casa e instruindo os filhos. Como que nós queremos mudar o mundo? Ordenando a casa e instruindo os nossos filhos, né? Todos nós já passamos pela fase da adolescência na nossa vida. A ideia de que vamos mudar o mundo, vamos salvar o mundo, até que você entende que a melhor maneira de salvar o mundo é salvando a sua casa, como Noé. Noé mudou a história da humanidade, construindo algo que salvasse a sua casa. Por isso que estamos onde estamos hoje, porque uma hora chegamos, se nós não fizermos isso, nós vamos perder nossos filhos. Se nós não fizermos isso, nós vamos perder a nossa casa. E nós, às vezes, temos que movimentar, tomar decisões importantes que vão ordenar a casa, instruir os filhos, porque Noé construiu algo por meio do qual salvou a sua casa e manifestou a justiça de Deus sobre a terra. Entende? Vai chegar uma hora que nós vamos ter que tomar essas decisões importantes. E aí nós vamos cair de novo. Ou vamos seguir as pegadas de Abraão, ou vamos seguir as pegadas de Ló. Que Deus nos ajude a tomar as decisões corretas, para que a partir de famílias bem ordenadas, os filhos bem instruídos, nós possamos entregar para o mundo perspectiva, esperança, propósito, mudança, transformação, inovação, bênção. Amém, queridos? Vocês creem nisso? Vamos orar? Vamos fazer um momento, de repente, se você estiver aí com o seu cônjuge aí do lado, vamos orar juntos. Vamos orar juntos nesse momento. Eu queria fazer um exercício, né? Queria pedir para que você, homem, né, ministre a sua esposa agora, né? Você ore pela sua família, ore pela sua casa, né? Como guardião, né? Não como um sacerdote, porque todos são sacerdotes na sua casa, mas como alguém a quem Deus confiou algo para ser cuidado. Pai, eu abençoo o que o Senhor está fazendo aqui, né? Porque nós entendemos que a saúde espiritual de uma comunidade é um reflexo da saúde espiritual das famílias, dos casamentos. E eu peço para que nesse momento paredes ou qualquer pensamento, ideia que tenha sido construído entre se quebre, Pai, que os nossos argumentos caiam por terra, para que encontremos um lugar de quebrantamento, porque o Senhor veio para os quebrantados, né? Aqueles que por um momento abrem mão de argumentar para fazer algo, para tomar uma posição, para empreender reconciliação, atenção. Abençoamos para que haja um ajuste, Senhor, das expectativas, e que haja, Senhor, uma convicção profunda nas suas promessas, Pai. Que nós venhamos entender que a família é um porto seguro. As características mais lindas de Deus se revelam quando nós estamos juntos. Nós aprendemos sobre os atributos de Deus à medida que vivemos juntos, porque experimentamos bondade, experimentamos graça, perdão. Deus, nós chamamos o Senhor de volta para as nossas casas, invocamos o Teu nome nos nossos lares, né?
Que esses últimos dias que estamos vivendo, o Senhor levante de novo homens como Noé. Homens que vão empreender, construir algo que se torne um lugar seguro para a sua família. E por meio do qual eles levantem um testemunho da sua justiça dentro do tempo que eles estão inseridos, Pai. Nós precisamos de Ti, Jesus. Precisamos que o Senhor sente conosco na mesa para mediar os conflitos. Eu preciso de Jesus para amar a minha esposa, assim como a minha esposa precisa de Jesus para me amar. Assim como o Senhor se colocou entre a nossa relação com o Pai, pedimos para que o Senhor se coloque entre a nossa relação um com o outro, para que possamos ver o outro a partir do Senhor, a partir de um olhar de graça, de bondade, de generosidade, Senhor. Abençoa, Pai, abençoa as famílias que estão gerando filhos, que estão crescendo, os que estão se casando, os que já são casados e que já têm filhos mais crescidos. Que a Tua graça e o Teu favor estejam sobre todas as famílias aqui representadas, Pai. Nos ajuda a ordenar a casa. Nos ajuda, Senhor, a instruir os filhos. Nos ajuda a nos aproximar mais um do outro e nos aproximar do Senhor, Pai. Que haja um restaurar do altar da devoção nos nossos lares. Que as nossas casas sejam casas de shalom, casas de paz, lugares de refúgio, lugar de acolhimento. Abençoamos, ó Pai, abençoamos as mesas. Que as mesas das nossas casas sejam como lugares sagrados, né, Pai? Te agradecemos por esse tempo juntos, ó Pai. Te agradecemos pelo que o Senhor está fazendo e pelo que o Senhor está construindo nesse lugar. Em nome de Jesus, Pai. Amém.